vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia! É com alegria que começamos agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Veio Norte, na manhã deste domingo, quarto domingo do mês de agosto, mês dedicado às vocações, e hoje a nossa igreja celebra a vocação laical. Todos nós que somos chamados para evangelizar, para seguir os ensinamentos de Cristo e levar a sua palavra a toda a criatura. Vamos agora rezar por todas as vocações. Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos o teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros leigos e leigas. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em vossa igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do vosso povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. E no último domingo, a igreja celebrou a Assunção de Maria, mãe de Jesus. Hoje, 8 dias após essa festa, nós fazemos memória à realeza de Nossa Senhora. Os detalhes você confere agora nessa entrevista. Hoje, dia 22 de agosto, 8 dias após a Assunção de Nossa Senhora, a igreja celebra a Virgem Maria como Rainha do céu e da terra. E para entendermos melhor sobre essa solenidade, sobre esse título dado à Mãe de Deus, nós vamos conversar com o padre Valfran Rios. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço mais uma vez poder estar aqui com a equipe da Arquidiocese, poder partilhar um pouco sobre o mistério mariano. Falar da Virgem Maria, para mim, é uma alegria. E por que Nossa Senhora é Rainha do céu e da terra? Antes da era cristã, já no Antigo Testamento, algumas culturas ou povos, eles tinham deusas e veneravam figuras femininas como deusas. Por exemplo, no Egito, você tinha a deusa Ísis, que era venerada como deusa. Se você olhar a Grécia Antiga, tinha a Ártemis, lá em Éfeso. Inclusive, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, São Paulo, fazendo a pregação do Deus vivo e verdadeiro e condenando os falsos deuses, teve problema com os adoradores da deusa Ártemis. Em Roma, tinha a deusa Diana. Então, você tem a Celestes, a deusa de Cartago, no antigo Mediterrâneo, uma das cidades mais ricas daquela época. Então, antes se tinha figuras femininas que eram consideradas deusas e chamadas de Rainha do Céu. O título de Rainha do Céu não foi dado exclusivamente à Virgem Maria. Esse título já existia muitos séculos antes nos povos pagãos. Quando a Igreja proclamou o dogma da Theotokos, no ano 431, em Éfeso, na mesma cidade de Éfeso que adorava a deusa Ártemis, e a igreja foi muito sábia em substituir o culto de uma deusa pagã para o culto da bem-aventurada Virgem Maria. Então, a partir do título da Theotokos, a igreja começou a venerar ainda mais Maria, e a partir de então, ela foi chamada de Rainha do Céu. Então, na literatura cristã e no costume cristão, é a partir de Éfeso que ganha mais destaque a compreensão de Maria como Rainha do Céu. E ao longo da história, as várias tradições cristãs, os vários países, de formas diversas, cultuavam Maria como rainha, até que a Igreja oficialmente, através do Papa Pio XII, no ano de 1954,
100 anos depois da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, que foi em 1854, 100 anos depois, o Papa Pio XII proclama Maria como rainha. Em 1950, este Papa Pio XII declarou solenemente ex cathedra Maria como assunta ao céu em corpo e alma. A Igreja reconheceu oficialmente e proclamou o dogma da Assunção de Maria. E esta festa da coroação de Maria tem uma ligação profunda com o dogma da Assunção. Se entende que Maria foi elevada ao céu em corpo e alma e lá está ressuscitada acima dos anjos e acima de todos os santos. E lá foi coroada a rainha. Por isso que a festa, 22 de agosto, acontece 8 dias depois da solenidade da Assunção de Maria, que é 15 de agosto. E qual a origem da festa da realeza da bem-aventurada Virgem Maria? A origem da festa, ela vem popular. Desde o Concílio de Éfeso, quando a Igreja proclamou o dogma da Theotokos, reconhecendo Maria como a Mãe de Deus. Então, o culto à bem-aventurada Virgem Maria ganhou dimensões universais na Igreja. E o povo cristão começou a reconhecer Maria como rainha, rainha do céu e rainha da terra. Com o passar dos anos, os santos padres, os teólogos, os papas também começaram a reconhecer Maria como rainha, até que o Papa Pio XII, ao proclamar o dogma da Assunção de Nossa Senhora, 1950, 15 de agosto, o mesmo Papa reconheceu que depois que Maria foi coroada no céu, como rainha dos anjos e dos santos, ela merecia uma festa especial. Então, o Papa, no ano de 1954, institui a festa de Nossa Senhora Rainha. Antes eram devoções populares, eram igrejas particulares que celebravam opcionalmente, mas a partir de 1954, toda a igreja tem uma obrigação santa de celebrar a festa de Nossa Senhora Rainha no dia 22 de agosto. Por que 22 de agosto? São 8 dias após a celebração da Assunção de Nossa Senhora. Então, a coroação da Virgem Maria tem uma ligação profunda com o dogma da Assunção de Maria. E quais são as manifestações que nós, católicos, fiéis, podemos fazer durante essa solenidade? A partir da vivência litúrgica da festa, né, reconhecer Maria como rainha, o povo cristão, ao longo da história, a começar na Itália, pelo século XIII em diante, começou a fazer uma experiência de coroar a Virgem Maria como um símbolo da realeza. Então, ao longo da história, como hoje, especialmente no mês de maio, nós temos verdadeiras celebrações lindas, belas, de coroação da Virgem Maria. É uma forma do povo cristão reconhecer a grandeza da dignidade de Nossa Senhora. Por isso que no Brasil e outras partes do mundo, o povo cristão coroa Nossa Senhora, né? Se tem um momento de celebração de cunho devocional, mas está dentro da liturgia, onde os fiéis cantam músicas e reconhecem a realeza de Maria, coroando a imagem de Nossa Senhora. Inclusive, já a partir dos papas, vários papas, quando visitam basílicas marianas, eles oferecem uma coroa de ouro e coroa a Virgem Maria, um sinal de que o magistério da Igreja, o Papa, reconhece que Maria é rainha. E o povo cristão, a seu modo, no mês de maio, né, nós temos muitas criatividades fantásticas e lindas de coroação
a Nossa Senhora. Nós também temos orações como, por exemplo, o Santo Rosário, no mistério glorioso, no quinto mistério glorioso, se contempla a coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra. Na liturgia da igreja, por exemplo, na liturgia das horas, que é um livro de oração de nós padres, freiras e de muitas comunidades religiosas, no mês da Páscoa, aliás, no período da Páscoa, nós cantamos a Regina Coeli, um cântico em latim muito conhecido, reconhecendo a grandeza de Maria como nossa Rainha do céu. Então, Padre, muito obrigada por sua participação no programa Em Tuas Mãos, por nos conceder essa entrevista. Foi um prazer estar conversando sobre a Rainha do Céu e da Terra com o Senhor. Obrigado, agradeço de coração. Para minha alegria é poder falar de Nossa Senhora. Um dos aspectos do meu mestrado foi justamente o mistério mariano, né? Para minha alegria é poder sempre falar da Mãe de Deus, que tem um significado enorme na história da salvação e que para nós ainda hoje ela é exemplo, modelo e esperança. Não deixe de conferir as nossas redes sociais, nós estamos no Facebook e no Instagram, e aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece na nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos, em tuas mãos. E no quadro Bons Conselhos de hoje, vamos refletir sobre a missão do cristão leigo na sociedade. Todos nós, enquanto cristãos, somos chamados por Deus para assumir a missão de evangelizar através da nossa vida, do nosso trabalho, das nossas ações. Neste quarto domingo do mês, a igreja celebra a vocação leiga. E no nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos falar sobre essa vocação e como eles ajudam na transformação da sociedade. Para isso, nós vamos conversar com o Raimundo Claudemir. Seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. O senhor que é membro da Pastoral Povo de Rua, não é mesmo? Bom dia a todos. E estou aqui para esclarecer um pouco hoje o que é o leigo na sociedade, inserido na sociedade. Então explica para a gente sobre isso. Qual é a função de um leigo, né? Quais são as atividades que eles atuam, né? Na igreja, na comunidade? Conta para a gente. O leigo tem a sua participação ativa na igreja. Ele é aquele suporte ao padre. Ele leva aquilo que necessita nas pequenas comunidades, como a religiosidade, o modo de se ter hoje um Deus mais presente na nossa vida. Ele também está inserido em mostrar ao povo como se deve comportar diante de tantas injustiças que temos no mundo, certo? O leigo é fundamental na vida do cristão inserido na igreja. O senhor pode dar alguns exemplos de leigos, leigas que atuam na igreja, nessa missão? Eu, como leigo, tenho um trabalho de missão. Essa missão é levar a palavra de Deus àqueles que estão afastados, é cuidar dos jovens que estão à margem da sociedade, com problema de drogas, no vício do químico. Nós estamos também olhando as famílias que não fazem os sacramentos da igreja. Muitas famílias sem o pai e a mãe estarem com matrimônio, sem estarem batizando seus filhos, certo? Isso aí o leigo é fundamental, como missionário, O leigo missionário atuando na igreja. E como nós podemos reconhecer o chamado de Deus a esta missão? Isso aí é uma coisa muito bela e digo para todos os meus irmãos, não deixe passar um chamado de Deus. Quando Deus te chama, é porque Ele precisa. Ele quer que você seja instrumento dEle aqui na terra. Nós estamos, no momento que nós estamos vivendo, nós precisamos ser instrumentos de Deus para ajudar aqueles mais necessitados. O chamado de Deus é uma coisa tão bela
que nós, seres humanos, somos privilegiados quando nós temos o chamado de Deus. E esse mês, que é o mês da vocação, se insere mais ainda naquilo que se diz a respeito, o chamado de Deus. Vem, preciso de ti, filho. Vem ao meu encontro para que você possa ir ao encontro daqueles mais necessitados. E qual o conselho que o senhor dá para essas pessoas que sentem esse chamado, mas tem uma certa resistência? Como é que o senhor pode estar falando para essas pessoas, né? Qual o primeiro passo que essas pessoas podem tomar para estar seguindo nesse caminho? É difícil quando você vê um jovem hoje, a juventude hoje, se a juventude tivesse 50% dos jovens inseridos na igreja, atuando na igreja, seria uma maravilha. O jovem às vezes tem muita vergonha de ir para a igreja, para que os outros não digam, é um beato, é um padre. Então isso aí não existe. Eu quero dizer, você pode ter toda a sua regalia de brincar, de ser feliz e participando das coisas de Deus. A família, o casal, o pai e a mãe tem que mostrar o serviço dele dentro da igreja, atuando para que os filhos acompanhem. A nossa primeira igreja é a igreja doméstica, né? Quando se tem uma base, quando se tem uma estrutura montada dentro da família, a coisa flui muito melhor. E digo a vocês, não tenham vergonha de servir a Deus. Ame a Deus, vá ao encontro de Deus, porque só assim seremos felizes. E como os leigos e leigas podem contribuir com a transformação da sociedade? O leigo, a leiga, ele já está contribuindo, mostrando, levando ao conhecimento daqueles que não têm a realidade da vida hoje. O leigo hoje, a igreja em si está inserida dentro da política. A igreja não tem partido, mas a igreja está inserida dentro da política, porque a política é onde existe toda uma engrenagem, todo um mecanismo onde tem a saúde, a educação, a moradia. E o leigo, por sua vez, tem a oportunidade de ter conhecimentos e levar aqueles que não têm o que se deve fazer, por onde se deve começar para adquirir a sua dignidade, o seu respeito. Então, mais uma vez, muito obrigada por estar participando aqui do nosso programa, por ter disponibilizado um tempo para estar falando sobre esse assunto com a gente. Foi um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço pelo convite e estou sempre à disposição, com muita humildade, com muita fé, para ajudar na causa de Deus, ajudar aqueles que necessitam. Minha missão é essa: ajude o próximo, dê a mão ao próximo, ame o próximo. Muito obrigado. E quem segue nessa missão de ser uma leiga engajada, com cuidado com o próximo, é a Rosimeire de Souza. Vamos agora acompanhar o seu depoimento. Então, bom dia a todos e a todas. Queremos, assim, desde já agradecer, né, por este convite, né, de hoje estarmos aqui falando um pouco, né, da caminhada, né, da missão da Pastoral da Criança em nossa arquidiocese. Hoje, assim, no Dia do Leigo, né, queremos, assim, dizer que a maior parte, né, do nosso voluntariado é leigos, né? Então, esses leigos, né, que tão carinhosamente, né, assim, acolhem a missão da Pastoral da Criança como líderes, né, como voluntários da Pastoral da Criança e mensalmente acompanham, né, as suas famílias, né, onde levam orientação, né, de saúde, educação, nutrição e unindo fé e vida, né? Então, a Pastoral da Criança, os leigos, né, têm um papel muito importante, né, na missão da Pastoral da Criança, né, por ser esses agentes de transformação dentro da comunidade. Então, os líderes, eles fazem, né, a Pastoral da Criança acontecer em suas comunidades, né, fazendo essas visitas, e ainda assim, nesse tempo de pandemia, né, mesmo que virtual, os líderes estão lá dentro das comunidades, né, os voluntários estão lá
fazendo a missão acontecer. Então, queremos hoje, né, parabenizar todos os leigos e leigas que se dedicam à missão da Pastoral da Criança em nossa arquidiocese e dizer que o convite está aberto, né, a todos assim que queiram fazer parte dessa rede de solidariedade da Pastoral da Criança em nossa arquidiocese. A nossa gratidão a cada uma que fazem a missão acontecer em nossa arquidiocese. A nossa gratidão. Confira agora as últimas notícias da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja com a nossa repórter Joyce Fernanda. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã. No sábado, dia 14 de agosto, a Arquidiocese de Teresina ordenou mais um diácono permanente. A ordenação foi realizada na cidade de Água Branca, no Piauí, Forania Rural 1, durante os festejos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, sendo presidida pelo arcebispo da Arquidiocese de Teresina. O mais novo ordenado é da 5ª turma da Escola Diaconal São Francisco de Assis, mas não recebeu o primeiro grau do sacramento da ordem junto com os colegas por um problema de saúde da sua esposa, sendo ordenado só agora na cidade em que mora atualmente, a pedido do padre Francimilson, que acompanhou parte de sua trajetória de formação. O sacerdote fala como é receber mais um diácono no clero arquidiocesano. Quando eu cheguei à Água Branca, eu já tinha sido encaminhado para a escola de formação do diaconato permanente. E eu tive a graça de conhecer um tanto mais profundamente, estando mais perto dele. E pude observar que todo esse processo formativo foi tão importante que hoje estamos aqui coroando esta caminhada de formação intelectual e pastoral, porque faz-se necessário frisar que a formação intelectual é essencial, mas a formação pastoral, o empenho no anúncio, na construção do reino, é de fundamental importância, é marca central do diaconato, porque de fato o diácono é aquele que anuncia, é o homem da palavra. E para nós em Água Branca é uma alegria acolher o Raimundo Gil em nosso presbitério para ser não apenas mais um missionário que veio para evangelizar, anunciar a boa nova do reino. O novo ordenado ao diaconato permanente é casado, tem 2 filhos. Raimundo sempre foi assíduo na igreja, mas na sua juventude desviou-se um pouco desse caminho. Ele conta sobre esse momento e como foi ajudado pela família a voltar para essa jornada missionária. A minha trajetória foi bem grande, bem longa e cheia de muitas curvas, né? Quando criança, como falei aqui, minha mãe me colocava para rezar desde pequeno. E aí eu fui crescendo e acabei, como todo jovem, todo adolescente, me afastando um pouco do caminho do Senhor. Mas aí casei e, diante da minha esposa, minha companheira, que está aqui comigo, acabei me dizendo um pouco pelos caminhos do mundo. Mas aí, com a oração dela, de alguns companheiros, de algumas comadres, acabei entrando no sacramento do crisma para receber crisma, primeira Eucaristia e também o matrimônio, porque até então era só civil. Essa caminhada, né, eu aprendi passo a passo a graça de Deus na minha vida e esse chamado. Então, diante das orações delas, de todas as pessoas que estavam ao meu lado, acabei encaminhando para o ministro extraordinário da Eucaristia, me crismei, fiz matrimônio, recebi a Eucaristia e também ministro da Palavra. Depois de receber os diversos sacramentos, ele seguiu servindo da forma que podia na sua comunidade. Logo depois, mudou de cidade, mas continuou firme na fé. E na tentativa de ajudar também sua nova paróquia, decidiu seguir na caminhada do diaconato permanente a convite do pároco da época. O novo diácono relata um pouco sobre essa árdua trajetória até o dia da sua ordenação. Vim morar aqui em Água Branca e isso aconteceu na paróquia de São Gonçalo, aqui de Santa Cruz. Então, vindo para Água Branca, me apresentei aqui e aqui me tornei também ministro da Eucaristia, ministro da Palavra, do qual o pároco, Padre Darley, me chamou para fazer experiência para o diaconado permanente. No início eu fiquei um pouco assustado, né? E logo eu, né? Porque eu. Mas aí fui fazer experiência e ao longo dessa caminhada realmente eu descobri
que não era só um desejo meu, mas um chamado de Deus. E com as orações de todos os paroquianos, estou aqui hoje, né, terminando esse itinerário. A esposa do ordenado revela que a decisão de que ele se tornasse diácono permanente não partiu só dele, e sim dela também, sendo uma das maiores incentivadoras do marido a seguir nesse caminho de serviço ao Senhor. Eu já tinha vontade que ele fosse, né, há muitos tempos atrás, só que ele não tinha tido a oportunidade. Aí quando o padre Darley chegou para a nossa comunidade, aí ele foi, eu falei para ele dessa minha vontade dele ser diácono. Aí não deu certo, aí nós viemos morar em Água Branca, aí o padre Darley veio junto, e aí ele foi e encaminhou ele para a escola diaconal. Muito emocionada, muita emoção, e feliz por ele e por nós, porque ele está numa missão muito bela que é servir o Senhor. Seu filho mais velho, que também serve na igreja, fala sobre o que essa decisão do pai de se tornar diácono permanente significa para ele. Tem uma alegria muito grande, né? Porque desde quando eu me entendo por gente, né, que eu nasci, ele sempre foi mostrando essa parte da fé da igreja, de estar sempre servindo a Deus, sempre colocando Deus em primeiro lugar. E aí a gente viu que essa vontade de servir a Deus, essa vontade de seguir, não ficou só dentro para ele, né? Só para ele. Ele sempre tentando abranger outras comunidades, ajudar outras comunidades com o seu dom da palavra, né? E essa decisão é muito importante porque a gente vê a confirmação do seu sim na caminhada com Cristo. E agora o diácono Raimundo, depois de tantas dificuldades e espera, está pronto para seguir com firmeza no serviço da igreja, contando com o apoio de sua família, amigos de missão e fiéis da sua comunidade. Durante a solenidade da Assunção de Maria, no domingo, dia 15, a Arquidiocese de Teresina implantou mais uma diaconia territorial. Vamos conferir. A comunidade Jacaré, localizada no interior da cidade de Regeneração, no Piauí, foi elevada à diaconia territorial durante a celebração presidida pelo arcebispo de Teresina na igreja Nossa Senhora Auxiliadora, tendo a santa da paróquia como padroeira. Dom Jacinto Brito fala o que esse acontecimento representa para ele e para a igreja. Para mim é um momento assim muito significativo, porque nós estamos tocando no extremo da arquidiocese. Não que seja um povo primitivo, de forma alguma, mas é um povo que está colocado no extremo geográfico e por isso mesmo com mais difícil de atendimento. Eis porque a minha preocupação de pastor de que todas as ovelhas, as mais próximas da sede da Arquidiocese que é Teresina e as mais distantes, gozem do mesmo direito que os cristãos católicos têm de ter assistência religiosa. De modo que eu estou transbordando de felicidade e de ação de graças por realizar esse sonho. Vim aqui no início de março com uma estrada altamente complicada e hoje passamos numa estrada melhor. Mas, sobretudo, estamos felizes de alcançar esse povo, junto a eles, estar próximos, poder oferecer o pão da palavra de Deus, da Eucaristia e da presença de pastores que os ajudem a se aconchegar ao bom pastor. Durante o momento, aconteceu a leitura da provisão dos diáconos que ficaram responsáveis pela coordenação da diaconia. O diácono Javier como coordenador, o diácono recém-ordenado Ciro como colaborador e também a leitura da provisão do administrador paroquial, Padre Elton. O coordenador revela como recebe a missão de administrar essa nova diaconia por 3 anos. Recebo esta missão com alegria, com confiança, acima de tudo, né? Porque não estarei só, Nossa Senhora Auxiliadora intercederá por nós. E por tudo que he visto até agora, o povo acolhedor, as pessoas amigas, diáconos e padres nos dando força. E o nosso bispo, principalmente, Dom Jacinto, estando conosco lado a lado. Então, como não receber esta missão com alegria e confiança? E hoje, gratidão a Deus por me colocar aqui como um servo fiel a serviço de toda esta diaconia.
Na celebração, os responsáveis pela diaconia apresentaram suas famílias e proferiram algumas palavras aos fiéis da comunidade que estavam presentes, expressando o sentimento desse novo propósito dado a eles. O diácono colaborador relata sobre essa nova missão. É uma expectativa muito boa, porque o povo é acolhedor, é um povo feliz, é um povo que está também esperando mudanças no sentido de ser mais assistida, né? Vendo que nós estamos aqui todos os finais de semana, eles também terão a oportunidade de se encontrar mais vezes, como comunidade, como diaconia. Então tudo isso é uma esperança nova. É uma renovação nesse espírito de comunidade, em diaconia presente. E da nossa parte é a gratidão por também ser nomeados para virmos fazer a nossa missão aqui, para ajudar esse povo a ajudar a rezar e também aprendermos a rezar com eles, a vida deles. O administrador paroquial, que se encontrava em uma outra diaconia e recém foi ordenado padre, recebeu a incumbência de ser o responsável por essa administração. Ele diz como pensam em trabalhar para melhor atender essas 20 comunidades. É um trabalho bastante longo, mas é aquilo que o bispo falou na sua homilia. Nós vamos estar um pouco distante durante a semana, mas no final de semana nós vamos estar aqui. Vamos fazer o nosso trabalho promovendo os leigos, eles que vão ser esse protagonista na missão, né, de estar celebrando nas comunidades e conduzindo os grupos. Criar uma nova diaconia é uma forma diferenciada da igreja se organizar. A proposta dessa implantação é dar assistência mais frequente para as comunidades que a integram. Na ocasião, estiveram presentes os membros do clero arquidiocesano, fiéis das comunidades que serão assistidas e familiares dos coordenadores. Na última segunda-feira, dia 16, foi realizada às 9 horas da manhã uma missa em comemoração ao aniversário da cidade de Teresina, que contou com a presença de autoridades da capital do Piauí. A celebração aconteceu na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo, localizada no centro da capital, e foi presidida pelo arcebispo de Teresina. Durante a solenidade, Dom Jacinto Brito discursou sobre a representatividade dessa data solene e destacou sobre o crescimento da cidade junto à igreja. Então, as duas realidades se encontram. A nossa realidade cívica e a nossa realidade religiosa. Elas se casam porque, de fato, é num único coração, no coração de cada um de nós, que esta realidade acontece. Se casa o sentimento de amor a esta terra, de reverência para com a sua história nesses seus 169 anos, mas também a caminhada de fé que funciona ao longo de todo o tempo como um marco do amparo maternal de Maria. O momento contou com a presença de políticos locais, do governador do Piauí e do prefeito da cidade, que participaram da missa lendo as leituras, salmos e preces. O gestor municipal fala sobre o que pretende para o futuro da cidade. O presente é trabalhar com seriedade, é trabalhar com eficiência, é ter resolutividade no que faz, é ver o presente, o futuro e o futuro. Sempre focado para a economia, para o emprego e renda, mas principalmente para as políticas públicas. Na cerimônia foi entregue pelo prefeito o documento que regulamenta oficialmente a doação do terreno em que está localizada a Igreja do Amparo para a Arquidiocese de Teresina, que foi recebido pelo arcebispo e pelo pároco José de Pinho. E na próxima quarta-feira, dia 25 de agosto, será realizada uma live vocacional do projeto Terra Sacerdotal às 7 horas da noite, através do canal do YouTube Santuário de Santa Cruz dos Milagres, que tem por objetivo estimular as pessoas a respeito da consciência de sua vocação, especialmente das vocações religiosas. O momento contará com a apresentação da banda Filhos da Santa Cruz, formada pelos seminaristas da nossa arquidiocese. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você.
E para mais informações, acesse o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, vamos agora acompanhar as notícias das dioceses que fazem parte do Regional Nordeste 4. Olá, bom dia! Acompanhe a partir de agora as notícias das dioceses do estado do Piauí com mais um boletim do Regional. O festejo de São Raimundo Nonato, padroeiro da diocese, tem início hoje e se estende até o dia 31 de agosto. Você pode acompanhar o novenário pelo YouTube, Facebook e Instagram da diocese. Na noite do dia 10 de agosto, dia de São Lourenço, a Diocese de Parnaíba celebrou a ordenação de 17 diáconos permanentes. A missa de ordenação foi realizada na Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima, respeitando os cuidados exigidos pelos órgãos públicos sanitários. A celebração foi presidida pelo bispo diocesano Dom Juarez Souza e contou com a participação de padres, religiosos, seminaristas e familiares dos ordenados. No último final de semana foi celebrado o Ano Jubilar Diocesano Jequitibá e Rubi em comemoração aos 100 anos da prelazia de Bom Jesus do Gurgueia e 40 anos de sua elevação ao grau de diocese. Os municípios de Santa Filomena, Gilboés e Cristalândia receberam o oratório peregrino e missionário do Bom Jesus da Boa Sentença, padroeiro principal da diocese. No dia 13, na paróquia Santa Filomena, a missa do Jubileu Diocesano foi realizada na Praça da Matriz e foi presidida por Dom Marcos Tavoni e concelebrada pelo pároco Marcos Reis e padre Rafael Gomes, da Diocese de Campo Maior. Já no dia 14, os padres Valdo e Joaquim, da paróquia Nossa Senhora Divina Pastora, celebraram o Ano Jubilar Diocesano na cidade de Gilboés. A missa foi presidida por Dom Marcos Tavoni e concelebrada pelo filho da paróquia, o padre Crisóstomo. A celebração aconteceu dentro do festejo da padroeira, na Praça da Igreja Matriz. E no domingo, dia 15, o Oratório Peregrino e Missionário de Bom Jesus da Boa Sentença visitou a paróquia de Santa Ana. Na celebração presidida por Dom Marcos, foram admitidos 9 candidatos ao diaconato permanente. A missa foi concelebrada pelo pároco Padre Domingos e pelos padres José Manuel e Claudinei, diretor da Escola Diaconal São Filipe. No final da celebração, houve uma apresentação de um coral de crianças. Depois de um intervalo que durou quase um ano, as celebrações do Sacramento do Crisma voltaram a ser ministradas na Diocese de Bom Jesus. A celebração do sacramento estava suspensa devido às regras de isolamento sociais impostas pela pandemia do novo coronavírus. No dia 10 de agosto, Dom Marcos Tavoni esteve na paróquia São Pedro Apóstolo, em Bom Jesus, e ministrou a confirmação do batismo para um grupo de 50 jovens. No dia 14 de agosto, na última noite de preparação para a festa de Nossa Senhora da Vitória, foi comemorado o aniversário de dedicação da Catedral de Oeiras. Dom Edilson Nobre, bispo da Diocese de Oeiras, presidiu a missa pela manhã no último domingo, dia 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora e da festa de Nossa Senhora da Vitória, padroeira da Diocese e do Piauí. No período da noite, foi realizada uma carreata solidária com a imagem da Mãe da Vitória, percorrendo as ruas do centro histórico de Oeiras, retornando para a Igreja Catedral, onde aconteceu a missa de encerramento do festejo da padroeira. O festejo foi inspirado no tema Mãe da Vitória e São José, compadecei-vos de vossos filhos. Dom Edvalter Andrade, bispo diocesano de Floriano, convidou religiosos e religiosas para uma tarde de oração, reflexão e partilha na Casa São João 23, por ocasião da celebração à vocação à vida religiosa consagrada, comemorada no último domingo, dia 15 de agosto. Foi realizada a missa em ação de graças na Catedral São Pedro de Alcântara, onde foram ofertadas no altar ícones que representam todas as congregações que integram a diocese. No próximo final de semana, nos dias 27 e 28 de agosto, a Diocese de Floriano estará promovendo um encontro de vocação e discernimento
para rapazes e moças chamado Despertar Vocacional na Casa São João 23. Para participar deste momento, a pessoa interessada deve procurar o padre de sua paróquia. Essas e outras informações você acompanha no site cnbbne4.org.br. Por hoje é só, até o próximo Boletim do Regional. E na nossa série especial do mês de agosto, Vocação, Saúde, Corpo e Mente, hoje vamos conhecer a atividade praticada pelo padre Virgílio Miqueias, ele que toca vários instrumentos musicais. Tocar instrumentos musicais podem trazer muitos benefícios para a saúde do ser humano, como estimular a mente a aumentar sua memória, incentivar a ser mais paciente e perseverante, a ter disciplina, aliviar o estresse do dia a dia, além de muitas outras vantagens que essa prática traz. Tem quem consiga dominar um instrumento musical, 2, e tem aquelas também que não conseguem dominar nenhum. Mas tem aquelas pessoas que dominam tantos instrumentos que até perdem as contas. É o caso do padre Virgílio Miqueias, que hoje vai falar um pouco para a gente sobre esse dom e essa prática que ele tem desde criança. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista e estar disponibilizando do seu tempo para estar conversando com a gente. Que é isso, é um prazer partilhar com vocês um pouco da minha história. É aquilo que amo desde criança e creio que incentivado já desde pelos meus pais da infância. E isso me edifica muito em poder também ajudar a Igreja de Jesus Cristo também com este dom, que é um belíssimo dom, a música. Então conta um pouco pra gente dessa caminhada, dessa história com a música. Bem, a minha caminhada com a música, ela já veio desde cedo, aos 7 anos de idade. Lembro-me que a minha mãe e o meu pai sempre incentivaram a música, porque no início me colocaram no coral. Veja como a graça de Deus age no coração e na vida das pessoas. Eu tive que quebrar um braço para poder ingressar no coral da minha comunidade, para ter gosto pela música. E aí iniciou então essa longa caminhada, né, no percurso da música. Ali, pelos 7 anos de idade, pude conhecer o projeto Salve a Criança, que foi um projeto idealizado pelo Padre Neto, todos conhecem o Padre Neto. E ali na minha casa, no terraço da minha casa, serviu então como sala de aula para aqueles alunos que desejavam então aprender um instrumento. E o instrumento mais acessível para uma criança de 7 anos de idade seria então a flauta doce. Após a flauta doce, o padre se interessou por outros instrumentos, sempre tendo a curiosidade de aprender. E tendo o incentivo da família, ele foi se aprimorando e servindo na igreja de sua comunidade. No início, a grande vontade era tocar violão, mas com o passar do tempo, ele descobriu novas possibilidades. Sempre curioso em aprender outros instrumentos, comecei na flauta, mas o meu sonho era tocar violão. O sonho de toda criança e de quase todas as pessoas que querem ingressar no caminho da música, tocar violão. Mas confesso que caminhando com a flauta, depois tive a oportunidade de aprender um clarinete, né? Passei para a banda Nova Eutep junto com os adultos. Ali o meu maestro veio a falecer e com a ajuda do outro maestro, Wilson Lima, eu tive a oportunidade de conhecer o sax alto, esse que ganhei de presente do seu Gentil, que é marido da minha madrinha, que também me incentivou na caminhada do seminário, né? Conheci o sax, depois o sax tenor, que também é da família do sax alto, e vim aprendendo os outros instrumentos, trompete, tuba, trombone, e de forma que virei ali, como se diz o ditado, um severino. Na falta de um, usava então o instrumento daquele para suprir a necessidade. E isso me edificou muito, a ponto de crescer com esse dom. Além do dom musical, o padre Virgílio se viu chamado também a se tornar um sacerdote e em 2013 ele entrou para o seminário. Durante sua caminhada rumo ao sacerdócio, ele recebeu de presente um teclado, o incentivando a aprender mais um instrumento, que fez com que ele, mais na frente,
tivesse interesse em fazer sua especialização em música. Quando passei para o seminário, o Dom Jacinto me pediu que eu pudesse então aperfeiçoar no teclado, embora já conhecesse violão, porque aprendi do meu irmão. E, por obediência, fui ali aperfeiçoar-me no teclado, na época no curso chamado CELMU, em São Paulo. Passei 2 anos com aquele curso ecumênico de preparação litúrgica, né? Ali estudei com o padre José Weber, padre Joaquim Fonseca, Frei Joaquim Fonseca, que é um dos grandes nomes da música litúrgica no Brasil, e pude me apaixonar pelo órgão, só que no teclado, né? O som do órgão me encanta muito, encanta também a Dom Jacinto. Depois desta caminhada que fiz no CELMU, pude ingressar então na Unisal, Universidade Salesiana, já me pós-graduando para música litúrgica. E hoje, por surpresa do destino, já ordenado, né, sou referencial da música litúrgica na Arquidiocese, com muito amor. E como o senhor acha que esse dom, essa prática que o senhor tem, né, desde sempre, durante toda a sua vida, lhe ajuda nesse serviço, nessa missão enquanto sacerdote? Bem, a música, ela, além de aproximar as pessoas do mistério sagrado, ela tem também o poder de unificar as vozes. E uma frase muito linda que vem à minha cabeça para comprovar isso é aquilo que o prefácio já nos diz na oração eucarística ali. Todos cantando a uma só voz. Quando você canta, quando o sacerdote canta, ele tem a oportunidade de fazer com que a oração chegue na boca do fiel e, unindo-se às outras vozes, ela subir ao céu, a sua prece subir ao céu como a fumaça do incenso. Eu sempre, quando canto, me edifica, e é de se comprovar também, agora na paróquia em que estou, edifica também a comunidade. Eles não fogem do mistério celebrado. E no momento em que nós estamos cantando, eles cantam não somente com as palavras, com o som que sai da boca, mas cantam com a vida. Porque a música nos remete a isso, a cantar com profundidade aquilo que vem de dentro do nosso coração. Esse é o mistério. E como se houver a facilidade de tocar tantos instrumentos, creio que mais de 10 instrumentos, né? Pelo que o senhor já começou a falar, o teclado, a clarineta, o saxofone, flauta. Então, se a gente for parar para contar, o senhor já perdeu as contas, mas se eu for parar para pensar, são mais de 10 instrumentos. Como se houver essa facilidade? Realmente é um dom de Deus? Então, conta. Minha filha, é um dom de Deus. Porque você pega, eu pelo menos pego o instrumento, eu observo como ele é montado ali, né? O sax, por exemplo, como ele, a estrutura do sax, e aí vejo as suas notas, onde fica onde fica as notas ali, né, no instrumento, e a partir de então eu vou desenvolvendo. Eu creio que a adaptação é que se torna difícil para o músico, mas todos os músicos, inclusive os que estão nos assistindo agora, sabem que se você toca um instrumento, para mudar para outro instrumento se torna mais fácil. Então eu, como aprendi aos 7 anos de idade, e nasceu comigo, graças a Deus, a curiosidade, eu vou longe, quando vejo um instrumento, vou logo na internet para saber como ele é montado, como é a estrutura dele, e também a grade ali de notas, né, para que eu possa então ficar por dentro, e quando tenho a oportunidade de pegar naquele instrumento, se tornou mais fácil. Então é dom de Deus. Agora o dom de Deus precisa ser descoberto, né? Muitas pessoas têm o mesmo dom, mas deixam o dom ficar ofuscado dentro de si e aí não dão importância. Como o padre fala, é necessário descobrir o dom e desenvolvê-lo. E para isso é preciso ter muita persistência. Ele dá o conselho para quem deseja alcançar esse objetivo. É necessário você ter disciplina, né? Se você quer aprender um instrumento e se
propor a aprendê-lo sem desistir nas dificuldades. Porque o músico é aquele que logo nas suas primeiras notas, ele quer logo tocar uma música. E não é assim, existe um processo. E creio que quem já tem a história com o instrumento, como eu tenho com a flauta, é o primeiro instrumento de sopro, os outros se tornam mais fáceis para se dominar e também para se ter conhecimento. O senhor tem algum testemunho relacionado a esse dom que o senhor queira compartilhar com a gente? Enfim, que tenha acontecido, né, durante esse período que o senhor tocou na igreja ou mesmo no seminário, que o senhor disse que tocava bastante, fazia parte. Então, tem algum testemunho relacionado à música? O meu testemunho maior é desde que entrei no seminário, né? Eu não sabia que ia entrar no seminário para contribuir com a música. Eu fui para ser padre, porque eu não conhecia o valor da música, principalmente na liturgia. E sempre vou dizer, remetendo à liturgia, porque é a minha vida, né? A vida do sacerdote é a liturgia. Mas quando tive a oportunidade de conhecer de perto a importância, aí pronto, me apaixonei. O padre Virgílio revela ainda como esses dois dons, tocar instrumentos musicais e ser sacerdote, se integram na sua caminhada. Entrei no seminário, como disse, com o desejo de ser padre. Não imaginava que no seminário eu poderia aperfeiçoar mais ainda, com a pós-graduação, esta caminhada, né, na música. Então não tem relação. Agora eu vejo que a música, o meu sacerdócio sem a música é seco. Então você pode tocar um pouquinho pra gente agora? Tá bom. Vamos lá. E através da música e do seu sacerdócio, o padre segue cumprindo sua missão na terra, de levar a palavra do Senhor, tocando os corações daqueles que o escutam. Lembrando que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível em nosso canal no YouTube, Arquidiocese de Teresina. Não deixe de conferir, aproveite para se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você confere o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir teremos o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. O lettering consiste em uma arte específica para desenhar letras. E a Lívia Fontinelles, que é a nossa artista da fé de hoje, utiliza-se dessa arte para falar do amor de Deus para outras pessoas. A artista sempre gostou desde pequena de rabiscar papéis, fazer desenhos, decorar os cadernos de estudo, dando o seu toque pessoal em tudo o que fazia. O tempo foi passando e ela se aprimorava cada vez mais, tanto que decidiu ter uma formação técnica na área de vestuário. Mas foi durante a pandemia que ela descobriu uma nova modalidade artística, o lettering. Ela conta como foi essa grande descoberta. E aí eu comecei a fazer resumos para me auxiliar nos estudos para o Enem, ano passado. E eu
comecei a ver, né, no Instagram que estava vindo uma onda, né, de resumos coloridos, né, resumos coloridos, divertidos, e para deixar o estudo um pouco mais divertido. E eu comecei a fazer, né, para me auxiliar nos meus estudos, e tive contato com o lettering, né, através desses resumos, e vi o lettering se transformando em arte. As pessoas começaram a encarar o lettering como arte, acompanhei esse processo, né. Após iniciar a realização dessa arte, Lívia começou a presentear familiares, amigos e a postar nas redes sociais. Mas o que ela não esperava era que as pessoas queriam comprar o seu trabalho. E a partir desse momento, ela teve a ideia de transformar seu passatempo em empreendimento. E aí eu comecei a desenhar por hobby, fazia em casa mesmo, para mim, para minha família, até que eu tive a ideia de postar no meu Instagram, e algumas pessoas perguntaram por que eu não venderia, se eu não estava... Lívia, por que você não vende? Você vende? Quanto custa? Qual o valor? E aí eu decidi, né? Eu mudei meu Instagram para uma conta profissional e comecei a encarar um hobby como um trabalho. Ela manuseia suas primeiras criações em lettering, desenhadas em cadernos, em processo de aprimoramento. Hoje, a artista já produziu diversas obras e, ao ser questionada de qual peça tenha marcado mais essa trajetória, ela responde com muita clareza. A peça de maior valor sentimental que tem para mim é essa daqui que está atrás, né, de Nossa Senhora, que eu tenho uma história bem legal com ela, que eu dei ela de presente para minha avó. Eu estava num tempo que eu não estava vendendo bem, tinha algumas contas para pagar, e aí a peça de Nossa Senhora, em um dia eu consegui 10 encomendas com ela. Lívia é de família católica e desde cedo frequenta a igreja e faz parte de grupos. Por isso, ela escolheu trabalhar sua arte voltada à sua crença, fazendo com que muitas pessoas se sentissem tocadas com os seus desenhos e palavras. A artista conta sobre a história da venda do seu primeiro lettering. Como eu tinha mencionado, né, eu comecei a postar no meu Instagram, e um amigo do Ministério de Canto da igreja, o Franklin, ele foi o primeiro que deu o voto de confiança no meu trabalho. Ele perguntou, ele não chegou para mim e falou, faz uma para mim. Ele falou, Lívia, por quanto você faz, né, esse trabalho para mim? Aí ele comprou a minha arte e estampou a camisa dele e da família dele, e usaram na igreja no domingo seguinte ao que eu entreguei a peça para ele. Ela revela como se sente vendo seu trabalho sendo acolhido pelas pessoas do seu convívio. Eu fico muito feliz, né, em saber que de alguma forma eu estou podendo levar a igreja, né, o catolicismo para dentro da casa das pessoas, né, em forma de quadros. Isso me deixa muito contente. A artista destaca também sobre a evangelização que faz através dessa produção. Bom, né, o meu trabalho é tanto através de desenho quanto através da letra, né, das frases, então é um mix disso, e de certa forma, né, tá indo um pouco da palavra de Deus no meu desenho, né, com os versículos, com trechos da Bíblia que o pessoal pede que eu faça o desenho. Então o evangelho vai junto a uma arte, né, o evangelho vai em forma de arte para as pessoas. E é utilizando os versículos da Bíblia, as imagens dos santos, o carinho e dedicação expressos através das letras e desenhos que a artista Lívia toca o coração das pessoas, levando-as para o caminho de Deus. Confira agora o quadro Palavra do Pastor para este domingo. Olá, meus queridos amigos, irmãos e irmãs que nos acompanham através desse programa Em Tuas Mãos. Queria iniciar essa nossa conversa parabenizando os leigos pelo seu dia. Esse dia, 4º domingo de agosto, quando a igreja no Brasil, se volta para as vocações laicais, que são o fundamento da nossa igreja, que são tão importantes para qualquer trabalho que se realiza a nível de paróquia, de diocese, a nível de igreja. Os leigos são o fermento na massa. E hoje eu queria conversar sobre um tema muito interessante a partir das leituras de hoje, do Evangelho, da primeira leitura desse domingo. Queria falar com vocês sobre escolhas. Nossa vida ela é toda feita de escolhas. Nós escolhemos a roupa que vamos usar ao sair de casa, escolhemos o sapato que vamos calçar. Durante a nossa vida, nós escolhemos que curso nós queremos fazer na universidade, escolhemos o nome dos nossos filhos, escolhemos a nossa vocação, se nós queremos atender à vocação a qual somos chamados, e assim a nossa vida é toda feita de escolhas. E se tem uma coisa que Deus respeita em nós, é o direito de escolher, é o nosso livre-arbítrio.
Deus ele respeita tudo aquilo que nós desejamos fazer. Talvez seja a coisa que ele mais respeite, seja a nossa liberdade. E as leituras de hoje, nós percebemos, falam exatamente disso. Na primeira leitura, nós ouvimos Josué se voltar para aquele povo que lhe foi confiado, o povo de Deus, e dizer: olha, vocês agora têm que escolher, façam uma escolha. Ou vocês servem aos deuses estrangeiros, ou vocês servem ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué escolheu, fez a sua escolha. No Evangelho também, nós vimos Jesus falando de como às vezes é difícil seguir o reino de Deus, ser fiel à palavra de Deus. Como às vezes nós temos que abdicar de algumas coisas. E aí um grupo de discípulos disse: Senhor, essa palavra que o Senhor nos diz é muito dura. Quem é que pode cumprir isso? E aí eles se afastaram, fizeram a sua escolha. Não quiseram seguir o caminho que Jesus apontava. Escolheram um caminho diferente. E aí os discípulos de Jesus mais próximos, talvez liderados por Pedro, chegaram até Jesus e Jesus lhes disse: vocês vão querer sair também? Vão querer se afastar? E Pedro disse: Senhor, a quem nós iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. É a escolha que Pedro faz. Então, meus amigos, nós também temos que fazer as nossas escolhas. Que caminho nós estamos escolhendo seguir hoje? Será que nós temos procurado trilhar o caminho da honestidade, trilhar o caminho da justiça? Será que nós temos sido portadores da paz por onde nós vamos, escolhido a paz por onde nós passamos? Que escolha nós temos feito no nosso âmbito familiar? Por onde nós temos conduzido a nossa família? E será que eu estou escolhendo ser fiel a Deus? É evidente que toda escolha, ela requer uma renúncia também. Quando a gente faz a escolha, às vezes a gente tem que renunciar a alguma coisa, mas isso faz parte da nossa caminhada. Então o convite que essa liturgia de hoje nos faz é esse: escolhamos o melhor caminho. No livro do Êxodo, do Deuteronômio, Deus, ele se comunicando conosco, né, através do autor sagrado, ele diz: eis que eu coloco na frente de vocês 2 caminhos, um caminho de vida e um caminho da morte. Sejam sensatos, escolham a vida. E por hoje é só, lembrando que ainda estamos vivenciando o mês das vocações. Todos nós somos chamados por Deus para assumir uma missão dentro da nossa caminhada cristã. Rezemos para que o Senhor nos conceda o discernimento de abraçar cada vez mais a nossa vocação. Até o próximo domingo, com mais um programa em Tuas Mãos para você. Vivemos contigo.